Olá, estudante! Seja bem-vindo a essa videoaula da disciplina de Probabilidade e Estatística 2. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo vou falar com vocês sobre variáveis aleatórias discretas, mais especificamente sobre a distribuição binomial. Eu vou fazer com vocês um exemplo da lista de exercícios da nota de aula que eu passei para vocês. O exercício, o exemplo, número 2 da lista de exercícios. Esse exemplo fala o seguinte: um time tem 2/3 de probabilidade de vitória sempre que joga. Se X jogar 5 partidas, o X aqui no caso está se referindo ao time de futebol, né? Se o time jogar 5 partidas, calcule a probabilidade de o time vencer exatamente 3 partidas. Ou do time vencer ao menos uma partida. E a letra C, de o time vencer mais da metade das partidas. Eu vou resolver esse exercício com vocês utilizando uma planilha. Essa planilha é do LibreOffice, o Calc, que é o similar ao Excel. Na nota de aula de vocês, eu passei sobre a distribuição binomial essa fórmula aqui. Antes de nós utilizarmos a fórmula e resolver o exercício, vocês precisam reconhecer qual é a distribuição que o seu exercício se enquadra. Nesse exemplo do time de futebol e de vitória, fica bem claro que é distribuição binomial pelo seguinte. Nesse exemplo, ele nos dá um número de tentativas fechado. Nesse caso, são 5 partidas, 5 tentativas, 5 jogadas. Então, ele diz que dessas 5, ele quer calcular na letra A exatamente 3 o time vencer, ou na letra B o time vencer pelo menos uma partida, no mínimo uma partida, e na letra C ele pede para calcular a probabilidade de vencer mais da metade das partidas. Então, você tem um número de tentativas fixo e você quer calcular qual a probabilidade de vencer dentro dessas 5 partidas. Outra coisa que caracteriza que é uma distribuição binomial. O fato de ter sido considerado apenas 2 opções para valor da variável aleatória. A variável aleatória, aqui no caso, seria vencer uma partida. Então, uma partida ele pode vencer ou ele pode perder a partida. Nós não estamos considerando a possibilidade de empate. Então, se nós temos apenas 2 alternativas, vencer ou perder, que seria sucesso da variável ou fracasso da variável, como nós temos só 2 alternativas, temos um número de tentativas, partidas, fixo, e vamos calcular as probabilidades dentro dessas 5 partidas, isso é o que caracteriza a distribuição binomial. Na nota de aula, eu passei para vocês essa fórmula. Então, vamos entender um pouco mais dessa fórmula. Aqui está dizendo que a probabilidade da variável aleatória em questão assumir um valor igual a K, colocando na situação do exemplo, então seria a probabilidade de o número de vitórias do time ser igual a 3, estou usando a letra A, né? Exatamente 3, é igual N fatorial. O que é o N? N é o número de tentativas, que no nosso caso seria o número de partidas, 5. Então, vamos colocar N vale 5. O outro argumento, a letra K, que eu já falei para vocês, né? Na letra A do exercício é de vencer exatamente 3. Então, o número de sucessos que eu estou contando. Então, seria o valor que a variável aleatória assume, 3. Então, aqui inicialmente eu estou dizendo que qual a probabilidade da variável aleatória assumir um valor igual a 3 de um total de 5 partidas. Ou seja, qual a probabilidade em 5 partidas o time vencer 3. Depois nós temos as letrinhas, os argumentos P e Q. O P é a probabilidade de sucesso e o Q o seu complementar, probabilidade de fracasso. Então, o que seria o sucesso? O sucesso pode ser tanto ganhar a partida, como também perder a partida. Como que a gente vai saber qual deles é o sucesso a ser considerado, né? Qual deles deve ser considerado como sucesso? É sempre aquilo que é do interesse. Então, na letra A está perguntando
Vencer exatamente 3 partidas. Está falando em vencer. Ele está contando quantas vitórias. Então, o sucesso é vitória. Vamos supor que ele estivesse perguntando a probabilidade de perder 3 partidas. Então, nesse caso, o sucesso seria perder a partida. O sucesso sempre vai ser aquilo que é do interesse na hora de calcular. Então, nesse caso, a letra A, B e C, todas elas estão falando sobre vencer. Então, para todas essas 3 questões, a probabilidade de sucesso sempre vai ser 2/3, que é 0,666. A probabilidade de fracasso vai ser o complementar. Porque se a minha variável só tem 2 possibilidades, vencer ou perder, que é sucesso ou fracasso, a soma das duas tem que dar o total das possibilidades, que seria 1 ou 100%. Então, se o sucesso é 0,66, o fracasso vai ser o complementar, 1 menos esse 0,66, que dá 0,33. A soma das duas vai fechar 1, que é o total. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar de 2 formas para vocês. Calculando, utilizando essa fórmula que eu passei para vocês, que eu chamaria isso de forma manual, e também utilizando a função pronta que já possui aqui no Calc. Então, vamos calcular a letra A, que é probabilidade da variável aleatória assumir um valor igual a 3. Ok. O que a gente precisa? Eu vou fazer primeiro essa fração, vou fazer essa parte inicial. Então, essa parte inicial, eu vou ter n fatorial, que no caso seria 5, a função é fatorial de 5, isso vai ser dividido por fatorial de k, que é 3, que vai multiplicar fatorial de n menos k, de 5 menos 3. Vamos colocar um parênteses. Aí, 10. Então, essa primeira parte é 10. Eu poderia fazer tudo numa única fórmula, mas eu acho mais fácil fazer por partes para evitar qualquer tipo de confusão. Então, vamos lá. Agora é P elevado a K, probabilidade de sucesso elevado a 3, e isso multiplica a probabilidade de fracasso elevado a n menos k. N menos k. E agora multiplico os dois. Então, 10 que multiplica vai dar 0,3292, que é a resposta, ok? Agora eu vou mostrar para vocês utilizando um comando pronto, uma função pronta já desse modelo. Essa função chama distre.binom. Ela já sugeriu aqui, então se eu dou o Enter, já entra na função. O primeiro argumento que essa função pronta pede é o x. O que é o x, esse argumento, dentro dessa função? É o k, é o valor que a variável aleatória assume. No nosso caso, eu quero que a variável aleatória assuma o valor 3. Fiz ponto e vírgula, coloquei um ponto e vírgula para eu passar para o outro argumento, que agora são as tentativas. São quantas tentativas? São quantas jogadas? Então, aqui são o x, significou as 3 vitórias, de um total de 5 partidas agora. Ponto e vírgula, qual é o próximo argumento? PS,
probabilidade do sucesso. O que é o sucesso nessa situação? É 0,66. Ponto e vírgula. E o último argumento é essa letrinha C. O que ela significa? Isso vai te indicar se você quer que calcule a probabilidade de exatamente igual a 3 ou você quer que ele calcule a probabilidade de menor ou igual a 3, que é a acumulada. Como nesse exemplo eu quero que calcule exatamente igual a 3, esse argumento vale 0, porque ele vai calcular somente igual a 3. Ele não vai acumular com a probabilidade de 2 igual a 2, igual a 1 e igual a 0. Ele vai calcular só a de 3. Então, fechou aqui o valor, 0,3292. Ok, a letra A. Agora, vamos passar para a letra B. O que a letra B pede para nós? Olha, X, o time, né? O time vencer ao menos uma partida. Quer dizer, pelo menos uma partida. Então, pelo menos uma partida é a probabilidade de X ser maior ou igual a 1. É isso que ele está pedindo para calcular. A probabilidade da variável aleatória assumir o valor 1 ou maior. Quer dizer, no mínimo 1. Ou seja, de ganhar, qual a probabilidade de ganhar uma partida, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, certo? O que ficou de fora dessa probabilidade da letra B? Ficou 0, a probabilidade de não vencer nenhuma, a probabilidade de perder todas. Então, isso pode ser escrito da seguinte forma, que seria 1 menos a probabilidade de X assumir o valor 0. Não é a mesma coisa? Probabilidade de X maior ou igual a 1, dentro das 5 possibilidades, é igual à probabilidade do total menos a probabilidade de X ser igual a 0. Então, tirando do total das 5 vitórias, né, das 6 possibilidades, tirando o 0, vai sobrar a probabilidade de 1, 2, 3, 4 ou 5 vitórias, certo? Então, como que a gente vai calcular isso agora? Vamos usar a função pronta. Então, vai ser 1 menos, agora eu uso a função dist.binom, número de tentativas 0, perdão, o valor de X, né? 0. O número de tentativas, 5. Probabilidade de sucesso, 0,66. Acumulada, não, porque eu quero que ele calcule exatamente igual a 0. Né? Então, 0. Isso vai dar 0,9958, que fecha aqui com o resultado que eu passei para vocês. Ok? Agora, a letra C. O que está pedindo para a gente a letra C? Pede de o time vencer mais da metade das partidas. Vencer mais da metade das partidas são 5 partidas. Vencer metade seria 2,5. 2 partidas e meia, não tem como. Então, vencer mais da metade das partidas seria vencer 3 partidas, 4 e 5 partidas. Né? Então, escrevendo isso, a probabilidade da variável aleatória ser maior ou igual a 3. Maior ou igual a 3. Certo? Que é mais da metade das partidas, de ser 3 partidas, 4, 24 partidas ganhas e 5 partidas ganhas. Isso pode ser escrito também da seguinte forma. A probabilidade de X maior ou igual a 3, eu também posso escrever como sendo o total menos a probabilidade de X ser menor ou igual a 2. Isso é a mesma coisa,
Maior ou igual a 3 seria considerar 3 partidas ganhas, 4 e 5. Fazendo tudo menos o 0, 1 e 2, vai dar a mesma coisa. Então, 1 menos a probabilidade de x menor ou igual a 2 é a mesma coisa. Agora, vamos calcular 1 menos distri.binom, número de x, valor da variável, 2. Ponto e vírgula, número de tentativas, 5, que é o n. Probabilidade de sucesso, 0,66. E agora, acumulada ou não? Sim. Agora a letra C, esse argumento C, nós vamos colocar o valor 1. Por quê? Porque eu quero que ele calcule essa probabilidade de x menor ou igual a 2. Se eu colocar esse valor, esse argumento, valendo 1, ele vai calcular a probabilidade de 2, vai somar com a probabilidade de ser 1 e vai somar com a probabilidade de ser 0. Então, 1 menos tudo isso vai dar a probabilidade de x maior ou igual a 3, que é 0,7901, ok? Se você fosse usar para calcular a letra B e a letra C, essa função manual, como a gente fez aqui por partes, esse primeiro, você teria que calcular, por exemplo, a probabilidade de x ser igual a 0, de x ser igual a 1, aí você teria que fazer essa fórmula para 0, com o k valendo 0, com o k valendo 1 e com o k valendo 2. Você teria que somar essas três e fazer 1 menos esse valor que você encontraria. E aí você chegaria no 0,79, que é a resposta. Bom, pessoal, esse é um exemplo de uma situação prática onde a gente utiliza a distribuição binomial. Espero que vocês tenham aprendido e muito obrigada. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau!